Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Aqui, o Tiago Martins dos Santos me manda uma pergunta. Estou assistindo o documentário Agenda, o documentário que eu recomendei aqui. Há uma frase de Marx na qual ele fala que destronaria Deus e o capitalismo. Minha pergunta é, será que o capitalismo não é uma desculpa, uma pista falsa para o real objetivo de Marx, destronar Deus e o cristianismo? Então, olha, se você for encarar a coisa do ponto de vista biográfico, você vai ver que a primeira preocupação de Marx não foi com o capitalismo, mas foi contra Deus. Isso aí desde os 17 anos. Então a ideia de destronar Deus era uma ambição que ele tinha desde pequeno. Depois é que ele achou que a cultura cristã era uma superestrutura e que embaixo dela tinha o capitalismo. Então, para quebrar a autoridade de Deus no mundo, precisava primeiro destruir o capitalismo. Mas destruir o capitalismo, de fato, é um meio. A finalidade última é instituir o que o Antônio Gramsci depois chamaria a completa terrestrialização do pensamento. Quer dizer, você fechar a humanidade numa redoma onde ela não pode conceber nada além da existência terrestre. Então o objetivo é realmente esse, quer dizer, depois, no livro do pastor Richard Wurmbrand, ele nota que na prisão em que ele ficou, pelo menos, e depois ele confirmou, isso acontecia também em outras prisões, ele foi preso na Romênia, toda a lavagem cerebral que os caras sofriam na prisão não era contra o capitalismo, mas contra a religião. Então ele começou a desconfiar, falou, pô, esse negócio de capitalismo parece que é um pretexto, eles estão mais interessados em tornar o sujeito ateu do que torná-lo anticapitalista. Eles têm mania de religião. É tanto que eles torturavam, de preferência, os sacerdotes, o cara padre, pastor, rabino, você chegou lá, você era o primeiro a ser torturado. E Gerarda fazia a seguinte sacanagem, você pegava, por exemplo, um padre, né, e amarrava um rabino na cadeia. E começava a arrancar os dentes do rabino. Falava, se você não abjurar da sua religião, nós vamos arrancar todos os dentes do rabino até o fim. Ou então fazia o contrário, pegava o rabino e amarrava o padre. Né? Então o sujeito acabava abjurando, pelo menos da boca para fora, para não ter que ser cúmplice, né, naquela maldade que estava sendo infligida a outro. Então ele viu que aquele pessoal das prisões tinha obsessão com extirpar a fé religiosa do coração das pessoas, muito mais do que jogar contra o capitalismo. Daí que ele começou a investigar o negócio que terminou no livro Marx e Satã, que é um livro de leitura absolutamente essencial, onde ele mostra ali os escritos de juventude de Karl Marx, que não tinham sido publicados, que estavam lá guardados no arquivo Marx Engels de Moscou, onde fica claro que Marx participou de rituais satânicos na juventude. E não só na juventude, porque a empregada dele, Helene Demuta, que é um filho com ela, diz que ainda depois de homem adulto, ele fazia uns rituais estranhos, acendia lá umas velas, botava uma fita na cabeça, um negócio esquisito. O que era aquilo lá? Era rito judeu? Não, nada disso. Né? Era rito satânico, evidentemente. Então quer dizer que o cara não só era satanista na juventude, como continuou. E o negócio anticapitalista era apenas, de fato, o meio para chegar à finalidade. Aqui, o Roberto Bernardo, ele é professor de jiu-jitsu. O Brasil tem jeito? Pergunta ele. Ou só vai piorar as coisas? Eu acho que vai piorar muito. Por quê? Esse pessoal que está no poder, eles conseguiram desmantelar qualquer possibilidade de oposição séria. Eles só têm oposição biônica. Então eles controlaram tudo. Então, o Brasil tinha jeito 10 ou 15 anos atrás. Agora não acredito que tenha mais jeito, não. Agora vai seguir o seu destino petista até o amargo fim, a não ser que fatores internacionais intervenham. Porque, veja, o sucesso do governo Lula se deve inteiramente ao seguinte fato. Você tem grandes banqueiros internacionais que estão interessados em criar um governo mundial. Para criar um governo mundial, você tem que quebrar a soberania americana. Para quebrar a soberania americana, você tem que quebrar a economia americana. Então eles estão fazendo tudo o que podem para quebrar a economia americana, e foi para isso que elegeram o Obama. Enquanto isso, eles diziam, bom, onde nós vamos botar nosso dinheiro de modo que nós mesmos não percamos com a destruição que estamos fazendo? E escolheram o Brasil, porra! Então o Brasil virou uma espécie de cofre forte, onde os demolidores da economia americana se resguardam dos efeitos de suas próprias ações.
Então, choveu investimento internacional no Brasil e, é claro, o padrão de vida das pessoas melhorou. Então, pode ser que amanhã esse pessoal decida, vamos tirar nosso dinheiro do Brasil e botar na Zâmbia. Daí afunda tudo, daí acaba o sucesso petista. Mas, você pode perguntar assim, bom, e se a economia for para o brejo? Vai haver uma rebelião, um golpe de Estado, ou o pessoal não vai votar mais no PT, etc. Eu digo, depende. Porque no Brasil está sendo construído gradativamente, muito cuidadosamente, vamos dizer, um sistema de poder ditatorial informal que é muito eficiente. Está mais do que provado, vamos dizer, que crises econômicas e misérias derrubam governos democráticos, mas não derrubam ditaduras. Então, se uma crise econômica causada por fatores internacionais pode ou não determinar uma mudança de rumo das coisas do Brasil, depende da velocidade com que o atual sistema consiga se consolidar como ditadura, como sistema totalitário. Se a construção da ditadura ainda estiver atrasada e tiver um resíduo democrático no Brasil, então é possível que uma violenta crise econômica desperte, não de uma revolta geral contra o governo, e o pessoal ou pare de votar no PT, ou faça uma revolução, um golpe de Estado, daí muda isso. Mas, se a ditadura estiver consolidada, meu filho, quanto mais miséria, melhor. Você vê, o Hugo Chávez, na Venezuela, ele se torna tanto mais poderoso, quanto mais a economia do país vai para o brejo. Porque pobre não faz revolução, pobre não dá golpe de Estado, porra. Né? Você vê, Napoleão já dizia, para fazer uma guerra precisa de 3 condições. Primeira, dinheiro. Segunda, dinheiro. Terceira, dinheiro. Uma revolução sai mais caro ainda, porra. Né? Então, um bando de esfomeados não tem a mais mínima condição de fazer a revolução. Essa ideia de que, olha, quantas vezes eu conversando no Brasil com empresário, com até gente de comando militar, até gente de serviço de inteligência, todos eles achavam assim, não, mas se a situação econômica piorar, né? Daí eles caem e falam, caem coisíssima nenhuma, quanto pior, melhor, porra. Né? Agora, se tiver, por exemplo, vamos ver, uma crise econômica aqui nos Estados Unidos, como teve, né? Então a popularidade do Obama baixou de 80% para 25%, então aí é grave. Né? Demorou 2 anos para o pessoal se tocar, mas se tocou. Né? Na primeira eleição parlamentar que teve, o Obama ainda levou vantagem. Na segunda ele já se ferrou, perdeu o controle da Câmara dos Deputados. Quer dizer, eles estavam dominando tudo, dominava a presidência, a Câmara dos Deputados e a Corte Suprema. Né? É uma situação que nos Estados Unidos foi imediatamente considerada alarmante, porque aqui o certo é o bipartidarismo, quer dizer, o poder é dividido. Né? Então, imediatamente a reação do eleitorado apareceu. O pessoal começou a votar nos republicanos, às vezes não é porque gosta do republicano, é porque o Obama está fazendo tanta cagada que o pessoal fala, bom, vamos votar no outro lado, para evitar que o homem se torne poderoso demais. Mas isso acontece aqui, isso acontece na Inglaterra, né, como quando os trabalhistas perderam a eleição. Porque quando começa a doer no bolso, o pessoal vota no outro partido. Mas numa ditadura, meu filho, né, quanto mais pobre está o povo, quanto mais desarmado está o povo, melhor para o ditador. O Hugo Chávez se sente tanto mais seguro, quanto menos comida tem no prato dos venezuelanos, pô. Né? Então, agora, falando nisso, vamos dizer, este sucesso do Brasil, ele é alimentado artificialmente pelos próprios investidores. O sujeito está colocando o dinheiro dele no Brasil, ele quer que mais gente coloque. Quanto mais dinheiro for para lá, mais dinheiro cada um vai ganhar. Então você pega esses boletins de investidores, todos dizem a mesma coisa, invista no Brasil, aquilo é uma maravilha. Assim, é um negócio avassalador. Né? Só que antes mesmo, isso aí é tipo da... Você sabe que esses conselhos de investimento são profecias autorrealizáveis. Você diz, invista lá, nós vamos ganhar um montão de dinheiro. Se as pessoas acreditarem, você vai ganhar realmente um montão de dinheiro. Se não acreditarem, não sai dinheiro nenhum. Então, a campanha pelo investimento no Brasil foi uma coisa avassaladora aqui. Então, foi um sucesso aparente, alimentado de fora e sustentado ao mesmo tempo pela mídia, que é da propriedade dos mesmos banqueiros internacionais, dos mesmos investidores. Então, nós vamos colocar nosso dinheiro no Brasil, então o Brasil protege nosso dinheiro e nós temos que proteger o Brasil.
Foi isso a razão do sucesso do Lula. Quer dizer, qual é a contribuição do Lula para isso? Nada, o Lula não fez nada. Os meninos do Lula não fizeram nada, não foram eles que conseguiram isso. Isso é uma decisão internacional. A história do Brasil sempre se escreveu desde o exterior. O Brasil é uma vítima inerme da história internacional. E vítima, às vezes, beneficiária também. Não foi só isso que aconteceu. Aqui, peraí. O cidadão que me escreve um negócio dramático. Né? Eu sou vereador pelo PT. Eu não vou dar nem o nome do cara para não comprometer. Eu sou vereador pelo PT, partido ao qual me filiei por circunstâncias, embora eu nunca tenha sido marxista. Sou também radialista, essa profissão me ensinou muitas coisas. O que me preocupa é que eu comecei a perceber as enormes diferenças entre minhas convicções cristãs e o PT. Digo, mas o PT foi feito para enganar cristão, meu Deus do céu. O PT foi criado pela teologia da libertação, que é o maior pseudo-catolicismo que já existiu, que é um bando de comunista, que estão lá obedecendo, realizando o plano que Antônio Gramsci definia assim: não atacar a Igreja Católica, mas usá-la como instrumento, esvaziá-la do seu conteúdo espiritual e usá-la como megafone para os nossos projetos. A teologia da libertação foi feita para isto, porra. Você acha que algum teólogo da libertação é católico, é cristão? Mas nem no sentido mais remoto da palavra. São comunistas mesmo. E quem fundou o PT? Foi a teologia da libertação, foi Frei Beto e outros. Então, foi feito para enganar católico e está enganando. Você é só mais um. Católico, protestante, você é só mais um que cai no engodo. São milhares. Né? E o pessoal cai por quê? Porque não estudou a história do movimento comunista, história da estratégia comunista, e não sabe de nada. Como eu expliquei aqui com relação ao documentário Agenda, na semana passada. Aliás, falando nisso, o nosso tempo, né, acabou. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.